A graça e a paz, irmãos. Bem, que bom estar aqui com os irmãos, mais uma vez, a convite do nosso amigo, pastor Wagner, esse discípulo amado que temos caminhado e aprendido bastante com ele, e do seu jeito, às vezes até engraçado, né, pastor? A gente se identifica bastante porque a gente tem a mesma idade, 4.1, e quando a gente recebe a revelação do amor de Deus, a gente tem 4.1 com a força de quem tem 20 anos, muito à disposição, e a gente vê isso na vida do pastor Wagner, e é muito bom ver o quanto Deus está fazendo coisas incríveis aqui em Palmeira, amém? Está comigo o presbítero Celso também, lá de Curitiba, da comunidade Somos Um, e estamos aqui para servir os irmãos com a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus, amém, irmãos? E essa noite eu quero compartilhar com os irmãos a carta que Paulo escreveu aos irmãos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 6. Os irmãos podem se assentar. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 6. Glória a Deus. Amém. Eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui. Eu estou com uma palavra aí para umas 3 horas de pregação. Amém. Lá em Curitiba nós temos 3 cultos no domingo. Então nós pregamos 3 vezes durante o domingo. E quando a gente sai assim, que é muito raro a gente sair para pregar fora, a gente fica mais pilhado ainda, né? Mas nós vamos ter uma mensagem bem textual. Quero que você mantenha a Bíblia aberta para acompanhar os textos, porque nós vamos conhecer coisas profundas aqui hoje. Amém? A palavra da graça é um alimento sólido. A palavra da graça é para os adultos. O leitinho é a palavra da lei. Mas para você que está vivendo na graça, amém? Nós estamos vivendo uma dispensação chamada graça. E essa dispensação, ela está durando mais de 2000 anos já. A lei durou 1500 anos e a graça, ela é sempre maior. Ela está durando mais de 2000 anos. E ela só vai findar na hora que Jesus arrebatar a igreja. Eu sei que os irmãos estão caminhando no curso Maturidade no Espírito, e sei que através desse curso a gente vai aprendendo e conhecendo a palavra de Deus. Eu tenho 41 anos, como disse, mas como eu gostaria de ter conhecido esse curso quando eu tinha 15 anos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu entendo que se eu tivesse conhecido esse curso aos 15 anos, pastor Wagner, a minha vida hoje seria outra. Eu teria desfrutado muito mais do amor de Deus do que em toda essa fase de vida cristã. Mas eu me sinto um novo convertido. Amém? Nesses 2 anos e meio que estamos vivendo a palavra da graça, eu me sinto um novo convertido. E eu estou com essa animação de novo da fé. Quem achou Gálatas capítulo 3, versículo 6, diga amém. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Irmãos, eu vou dar um tema nessa mensagem de o crente vencedor e o crente
derrotado. Amém? Crente vencedor e o crente derrotado. O crente Abraão, vencedor, e o crente Ló, um crente derrotado. Mas antes disso, nós vamos andar um pouco aqui na carta aos Gálatas. Qual é o propósito dessa carta? Qual é o propósito do apóstolo Paulo escrever uma carta de próprio punho aos irmãos da região da Galácia, onde havia muitas igrejas, onde havia várias igrejas implantadas pelo próprio apóstolo Paulo. E nessa região, as igrejas estavam sofrendo um ataque muito severo do legalismo, do judaísmo. Os cristãos que vieram da religião judaica estavam agora persuadindo os demais que eram gentios a se dobrarem ao judaísmo. Então, no ponto de vista aqui do Antigo Testamento de Deus, existem o povo de Israel e existem os gentios. Todos os que não são israelitas são chamados na Bíblia de gentios. E todos os que são de Israel, das 12 tribos, são chamados de povo escolhido de Deus. Essa é a visão no Antigo Testamento. Quem não é israelita é gentil. O Novo Testamento não existe judeu e não existe grego, não existe celta, não existe bárbaro. Todos são chamados a serem filhos de Deus através da crença em Jesus. À medida que eu acredito em Jesus, recebo a Jesus, eu tenho o poder de ser chamado filho de Deus. Amém? Então, dentro do grupo dos gentios e grupo dos israelitas, dos judeus, saiu um novo grupo, chamado Eclésia, a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, ela não está subordinada ao judaísmo, às leis mosaicas. A Igreja de Cristo está subordinada a Cristo. Nós vivemos em Cristo, amém? Quem está em Cristo desfruta de toda a bênção da filiação de Deus. Nós éramos órfãos e agora somos filhos, nós temos um pai. Lá para o mundo, os que ainda não entregaram a vida a Jesus, lá para eles existe Deus, para nós existe Pai. O nosso Deus é o nosso Pai. E o nosso relacionamento com Deus agora não é relacionamento de servo, mas é relacionamento de filho e de pai. Amém? E dentro desta paternidade que foi restaurada em nós, Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia, um espírito de adoção. Onde agora, em Cristo, nós não andamos mais com medo. Amém? Em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, à medida que eu ando com Deus, o medo não faz mais parte da minha vida e nem do meu relacionamento com Deus, porque agora o amor, que é o próprio Deus, está em mim e o medo é lançado fora. Amém? Logo, esse relacionamento que nós tínhamos com Deus, de medo, de pagar o preço, de Deus pesar a mão conosco, não tem base na nova aliança, porque o amor lança fora todo o medo. Amém, irmãos? E esse relacionamento com Deus sem medo é o relacionamento que Abraão tinha. É o relacionamento em que os filhos de Abraão têm. Então, o texto que nós estamos lendo diz que Abraão foi justificado pela fé. E a ele, essa justificação foi imputada a ele. Imputar é acreditar, é dar crédito, é lançar algo na tua conta. Eu estou imputando, creditando a você um título, um direito
ou alguma coisa. E Deus deu direito a Abraão de ser justo diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Amém? Está tranquilo, irmãos? Quem está comigo aí, diga amém. Glória a Deus. Pastores do mundo inteiro gostam de ouvir amém. Já percebeu isso? Quem achou, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Sempre a gente gosta do amém. Por quê? Porque há poder na palavra amém. O nome de Jesus em Apocalipse é amém. Assim diz a fiel testemunha verdadeira. Assim diz o amém. Capítulo 3, quando se dirige à igreja de Laodiceia. E é interessante que Abraão, ele anda com Deus através da fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Pela fé nós trazemos aquilo que é invisível e fazemos tornar visível. Pela fé nós conseguimos mover o mundo sobrenatural e fazer o que é sobrenatural, o que é impossível, se tornar natural e se tornar possível. E isso é fé. Está fora do teu alcance e você consegue alcançar pela fé. Esse homem chamado Abraão, que significa pai das nações, ele tem um nome anterior a esse chamado Abrão. E Abrão é pai exaltado. E Abrão vive na terra de Ur dos Caldeus. E na terra de Ur dos Caldeus, este homem chamado Abrão, ele é filho de Terá. E Terá é um fabricante de ídolos, de estátuas. A história diz que ele era um homem muito rico na cidade de Ur dos Caldeus. Para que os irmãos se localizem, a questão de Ur dos Caldeus é a futura, no tempo de Abraão, é a futura Babilônia. É a antiga Babel e para os nossos dias é o Iraque. O Iraque é a antiga Babilônia. Quando pesquisamos sobre Saddam Hussein, que era um ditador do Iraque, ele era uma linhagem direta de Nabucodonosor. Ele era um homem que estava reconstruindo a Babilônia na sua estrutura física. Mas a palavra de Deus diz que a Babilônia nunca mais seria reconstruída. Mas aqui, irmãos, na cidade de Ur dos Caldeus, onde inicia tudo isso, está um homem chamado Abrão. E Abrão é descendente de Sem. E Sem é filho de Noé. E Noé é filho de Jared, que é filho de Matusalém. E aí vai até Sete e até Adão. Então esse homem aqui chamado Abrão, ele conviveu com Sem. E ele recebeu instruções da palavra de Deus. Mas ele está num ambiente idólatra, numa cidade de idolatria, onde tem uma entidade espiritual que governa esse lugar. E Deus olha para Abrão e diz: Abrão, saia da tua terra, saia da tua casa e saia da tua parentela. Você vai observar que Abrão, ele sai da terra, mas ele leva consigo o seu pai Terá, que representa a sua casa. Leva consigo o seu sobrinho Ló, que representa a sua parentela. Então ele está respondendo o chamado de Deus parcialmente, mas mesmo assim a bênção de Deus está sobre ele, porque Abraão não está vivendo o tempo da lei. Amém? Olha aí na sua Bíblia, em Gálatas, no capítulo de número 3. Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Abraão, a
Adão e todos os homens que viveram até o Monte Sinai viveram um período chamado a promessa, que é um período da graça, do favor imerecido. A lei de Moisés começa 430 anos depois de Abraão. Amém? Então, os princípios que Abraão vivia eram princípios do favor imerecido, eram princípios da graça de Deus. A lei de Moisés ainda não havia sido dada. Deus não tinha dado a lei para o povo. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo 17. Observe que a lei veio pelo servo, mas a graça e a verdade vieram pelo Filho. Por que a graça e a verdade vieram pelo Filho? Porque Deus tem mais prazer na graça do que na lei. Amém? Qual que é o pensamento da lei? Qual que é o princípio da lei? Eu faço, então tenho direito, mereço. Qual que é o princípio da graça? Eu acredito na obra consumada de Jesus e eu recebo de graça. Glória a Deus. Eu estou vendo que os irmãos estão quietinhos, é por causa da máscara. Amém? Mas olha que interessante, irmãos. Abraão está vivendo antes da lei. Então tudo que ele vive antes da lei é a manifestação da graça, porque só existe dois parâmetros: lei e graça. E o que está acontecendo aqui na carta aos Gálatas é que os irmãos estão misturando lei com graça. E essa mistura da lei com graça são misturas de aliança, e essa mistura Deus rejeita, porque a graça não pode ser misturada. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai tirar: isso é lei e isto é graça. Quando nós vamos ler Apocalipse capítulo 3 e vamos falar sobre Laodiceia, Laodiceia é uma igreja que ela não é nem quente e nem fria, ela é morna. Ela não está vivendo nem na lei, que é fria, e nem na graça, que é quente. Ela misturou. E quando ela misturou, Jesus mesmo diz: és uma desgraçada. Desgraçada sem o meu favor imerecido, sem a minha graça. Toda vez que nós, como cristãos, tentamos alcançar as bênçãos de Deus através da nossa força, nós estamos com a mentalidade da lei. Amém? Mas pela fé, quando nós cremos que recebemos tudo de Deus pela fé, nós estamos com a mentalidade da graça e somos então justificados com o crente Abraão. Glória a Deus. Então o crente Abraão tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar. Ele foi um homem extremamente rico, muito bem sucedido em tudo que fazia. Ele era um homem que onde colocava a mão, a bênção de Deus estava. Era um homem protegido pelo próprio Deus. É um homem que tem título de amigo de Deus, porque esse homem não está crendo na sua força. Esse homem não crê nas suas condições. Este homem crê 100% no poder de Deus. Ele não faz para ter, ele faz porque é. Amém? Na mentalidade da lei, nós vamos ao culto para receber uma bênção. Na mentalidade da graça, nós vamos ao culto porque somos uma bênção. Na mentalidade da lei, eu vou para o culto da vitória. Na mentalidade da graça, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Na mentalidade da lei, eu faço coisas para conquistar. Na mentalidade da graça, eu recebo, porque Jesus conquistou todas as coisas na cruz e me deu de graça. Na mentalidade da lei, eu vou no meu braço. Na mentalidade da graça, eu vou no braço do Senhor, que é poderoso e indestrutível.
Glória a Deus. Na mentalidade da graça, eu estou assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é o que Abraão crê. Abraão crê assim. Abraão, ele é o crente e que ele vive em função do que Deus diz, não em função do que as pessoas dizem. Abraão é um crente que vive em função do que Deus está determinando ou já determinou, e não em função do que a sociedade determina. Vamos ver isso? Abraão não vai morar em nenhuma cidade. Abraão é um nômade, vai morar em tendas. Nesse tempo de Abraão, havia um padrão. Qual era o padrão? Morar em casas fixas, em cidades. Em cidades. Cada cidade tinha uma entidade espiritual, tinha um Deus. Os filisteus tinham Dagon. Todos os povos tinham uma entidade. E Deus, na contramão, chama Abraão para sair de uma cidade e ir morar em tendas. Amém? Deus não habita nesse templo, nesse prédio. Deus habita em você. O prazer de Deus está no tabernáculo e não no templo construído por Davi. Deus não mandou fazer templo, Deus mandou fazer tabernáculo, porque o tabernáculo representa eu e você, que é móvel. Amém? Deus tem prazer em morar na casa que Ele fez, e a casa que Ele fez sou eu e você. Glória a Deus. É lindo, irmãos, que a gente vê aqui Abraão ainda, o seu nome é Abraão, pai exaltado, saindo, levando seu pai. Nessa jornada, a primeira cidade que Abraão passa na geografia bíblica é Harã. E ali o seu pai Terá morre. Ele continua caminhando, e depois de caminhar mais um pouco, ele vai ficando cada vez mais rico, cada vez mais próspero. Quem quer ser assim? Uma mão levantada, duas lá atrás, três lá atrás, glória a Deus. Você vê como a nossa mentalidade é miserável, irmãos, que a gente tem medo da riqueza. Porque houve uma teologia da prosperidade, pastor Zeno, que tornou-se agora uma teologia da miserabilidade. Então na Bíblia não tem nem teologia da prosperidade, nem da miserabilidade. Na Bíblia, para o Novo Testamento, para nós, tem pessoas que têm uma vida em abundância. 2, 3, amém, glória a Deus. Vida e vida em abundância. Fomos chamados para reinar em vida. Quando você entende a justificação pela fé, você entende que você está reinando em vida. Vamos em Romanos, capítulo 5, versículo de número 17. Graça e justificação. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos reinar em vida, amém, irmãos? Quando você andar aqui na cidade de Palmeira, as pessoas vão olhar para você, a primeira coisa que elas vão ver em você é alegria. Chega de andar na rua com a Bíblia assim, bem coladinha no peito, como se você fosse superior a todo mundo. Agora é hora de andar na rua com um sorriso no rosto, porque você é filho amado. Porque você foi chamado por Deus para ser rei e sacerdote, nação santa, povo adquirido. Amém? Vamos lá, irmãos, vamos lá. Esse homem aqui, Abraão, ele caminhando vai enriquecendo, e agora ele tem muito rebanho, muitos funcionários. Ele tem, irmãos, só homens prontos para uma guerra, ele tem 318, fora os demais. Tem muitos homens trabalhando para ele.
E com ele está o seu sobrinho chamado Ló. Diga comigo, Ló significa véu. E Ló está andando com o seu tio. Ló representa ainda o quê? A parentela. O chamado de Deus foi para Abraão. E Ló pegou uma garupa e foi junto. Não era para ele ir junto, era só Abraão e Sara. Ou no nome ainda do tempo do Ur dos Caldeus, só Abrão e Sarai, era só os dois. Mas Ló vai junto. E Ló indo junto, ele acaba recebendo a bênção também. Mas ele não tem relacionamento direto com Deus. Ele não tem vida de oração, vida no altar. Quando você olha a história de Abraão, onde ele chega, ele levanta um altar ao Senhor. Quando você olha a vida de Ló, você não vê Ló levantando altar ao Senhor, porque ele está indo no vácuo. Ele está seguindo simplesmente por seguir. Não há uma revelação de Deus para Ló, há uma revelação de Deus para Abraão. E ainda Abraão não está no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus era: sai da terra, sai da casa e sai da parentela. Amém? Mas os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão por falta de espaço. Abraão é esse crente que também foi justificado pela fé. Ele também foi considerado justo pela fé. Em 2 Pedro 2, versículos 6 a 8, diz que ele também foi justificado. Mas ser justificado não significa que é vencedor. Amém? Foi tornado justo, mas não se tornou vencedor. Vencedor é uma coisa, e ser justo é outra coisa. Ser perdoado é outra coisa. Então você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Você foi perdoado e você foi justificado. Agora, assumir a mentalidade de vencedor é diferente. Quem está comigo, diga amém. Quando você está no curso Maturidade do Espírito, a tua mentalidade é mudada. E se a tua mentalidade é mudada, a tua crença é mudada, a tua fala é mudada. Então quem reina em vida como crente Abraão tem uma fala diferente. Não há morte na sua fala e não há derrota na sua fala. Por exemplo, o irmão contou uma piada que eu morri de rir. Morreu de rir. Eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de sono. Você está entendendo, irmãos? Há morte na fala. Provérbios capítulo 18 diz que da nossa boca sai vida e sai morte. Quem souber usar vai comer o fruto do que se fala. Então, se você está com crise e você diz: eu estou em crise, lamento, você está em crise. Qual que é a mentalidade de Deus? Qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus está em Gênesis capítulo 1. E viu Deus a terra sem forma e vazia e disse: haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Não é assim? A terra sem forma e vazia, e Deus olhou e disse: haja luz. E se Deus dissesse, pastor Wagner, haja trevas, ou que escuro, mais escuro ia ficar. Mas primeiro ele falou, depois ele viu. Você está entendendo o princípio de fé? Os crentes estão assim: primeiro querem ver para depois falar. E esse é um princípio que não rola com Deus. Porque o próprio Deus, vendo a terra sem forma e vazia, disse: haja luz. E viu Deus que a luz era boa. E a nossa programação mental de fé é totalmente ao contrário. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar coisa nenhuma, irmão. Você é a bênção onde você chega. À medida que os irmãos estão aprendendo isso lá em Curitiba, o que está acontecendo, pastor Wagner? Eles entram numa lanchonete e a lanchonete não tem ninguém. E quando eles entram, estão fazendo pedido, daqui a pouco começa a chegar muita gente na lanchonete. O irmão vai abrir lá a porta do comércio. Quando vai abrir a porta do comércio, ele abre assim dizendo: eu sou filho amado e esta semana nós vamos bater as metas de vendas. E ele está batendo metas de venda.
No meio da crise que estamos vivendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, lá na igreja tem gente rompendo 25%, 50% a mais do que nos anos anteriores, porque ele aprendeu a reinar em vida. Ele não é o crente Ló que anda por vista. Crente Abraão não anda por vista, crente Abraão anda por fé. Quando os pastores de Ló estão contendendo com os pastores de Abraão, e Ló significa véu. E quando os que estão debaixo do véu estão brigando com os que não estão debaixo do véu, você já vai entender o que é isso, é lei. Vamos entender já então? 2 Coríntios. Vamos lá, capítulo 3. Olha o que é, irmão, se a gente for dar um estudo aqui, os 10 mandamentos, nós matamos a igreja. 10 mandamentos é morte para a igreja. Amém? Porque 10 mandamentos é lei. E os 10 mandamentos se desdobram em 613 leis, impossíveis de ser vivida. Olha o que é a lei. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 7. E se o espírito da morte, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Qual lei foi gravada em pedras? Os 10 mandamentos. Está comigo aí? E Paulo está dizendo que os 10 mandamentos, a lei gravada em pedra, é o ministério da morte. E mesmo sendo o ministério da morte, pastor Zeno, é um ministério que veio em uma glória. Mas Moisés colocou um véu no rosto e aquela glória era desvanecente, foi se apagando. Mas no versículo 8, Paulo diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é a nova aliança? Amém? Quando a gente participa da ceia, o que a gente participa? O cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Jesus, que é a aliança da graça. Paulo está dizendo, irmãos, aqui, que o véu é colocado no rosto. Agora olha o versículo de número 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia. Versículo de número 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Agora olha o que diz de nós. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então toda vez que você atenta a viver a lei, lê a lei, o véu está sobre o teu rosto. Mas toda vez que você aceita a nova aliança, o véu é tirado do teu rosto e você passa a contemplar Jesus. E à medida que você contempla Jesus, você é transformado de glória em glória. Amém? Ontem você viveu uma coisa boa, hoje você vive uma coisa ainda maior. De glória em glória, de novidade de vida e vida em abundância.
Agora, quando nós vemos Ló, Ló é um homem que está com o véu. Ele não tem visão das coisas sobrenaturais. Ele não anda por fé, ele anda por vista. Prova disso, quer ver? Quando os dois entram no conflito, Abraão olha para ele e diz assim: meu sobrinho Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Então a Bíblia diz que Ló ergueu os olhos e viu as campinas de Sodoma. E olhou para lá. E as campinas de Sodoma era como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden. Lindo, planície. E ele disse: tio, eu quero ir para as campinas. E ele armou as suas tendas até a divisa com Sodoma. E foi se aproximando, porque ele não consultou a Deus, ele foi à vista dos olhos. E a Bíblia diz em Provérbios 14, 22, que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim dele é caminho de morte. Então agora você olha Abraão, no mesmo capítulo 13, Deus diz assim: Abraão, ergue os olhos. Deus ergue os olhos. Abraão vai para as campinas, vai para as montanhas de Manre, faz um altar ao Senhor, e Deus diz assim: ergue os olhos e veja toda a planície eu te dei por herança. Tem crente que não acostuma ou não se acostumou a ouvir Deus. Ele vai tomar decisões em cima das coisas que se vê. E nós não somos guiados por vista, nós somos guiados por fé. Nós não somos terrenos, nós somos celestiais. Amém, irmãos? Nós não somos de baixo, nós somos de cima. Glória a Deus. E depois que ele vai se aproximando das campinas de Sodoma, da cidade, ele vai sendo atraído pela cidade. E quanto mais ele se aproxima, mais atraído ele fica. E agora há uma guerra. E nesta guerra, o que acontece? Vêm 5 reinos contra 4 reinos. E eles levam Ló. Além de destruir, de tomar a cidade de Sodoma, todas as 4 cidades ali, Sodoma, Gomorra, Zoim e Bela, além de tomar todas aquelas 4 cidades, eles pegam Ló e levam. E quando levam Ló e sua família, Abrão fica sabendo. E Abrão consulta o Senhor, e ele vai e pega 318 homens, seus funcionários. Tinha a bênção da prosperidade nele ou não, irmão? Ei, eu vou te ensinar a orar a partir de hoje, amém? Nunca mais chame Deus de Deus. Chama Ele de Pai. Combinado? Porque só um momento na vida de Jesus ele chamou o Pai de Deus, que foi lá na cruz quando disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando o pecado de todos os seres humanos sobre o corpo de Jesus, ele olha e chama o Pai de Deus. Mas a vida inteira ele chamou de Pai. Então, irmão, você é filho, chame Deus de Pai. É algo íntimo. Você vai ver, a tua vida vai mudar, meu irmão, a partir de hoje. Olha só que lindo. Lá 318 homens se ajuntam com Abrão, são pastores de ovelhas, pastores de gado, não têm habilidade com guerra, e vão guerrear contra 5 reinos. E quando eles vão para a guerra, o Senhor é com Abrão, e com os 318, eles vencem os 5 reinos e trazem com eles Ló. E quando trazem com eles Ló, o véu, a Bíblia vai dizer ainda no capítulo de número 14, que o rei de Sodoma vai ao encontro de Abrão. E quando vai ao encontro de Abrão, quem está junto? Ló, conhecido do rei de Sodoma. O rei de Sodoma faz uma proposta para Abrão, e Abrão não aceita. Ele diz assim: olha, Abrão, fique com todo o despojo. O despojo, irmãos, é tudo que foi lá na guerra. Você venceu a guerra, você traz todo o ouro e toda a prata daquele povo. Tudo
tudo que era de bens você traz. Fique com os despojos e me dê os homens, me dê os jovens, as mulheres e as crianças. Abraão diz: não, nada você vai ter, porque o Senhor que me deu vitória sobre os 5 reinos. A Bíblia diz que Ló está com Abraão. E aí, depois que sai o rei, diga assim comigo: o diabo sempre chega antes. Então, algumas propostas que virão essa semana, irmão, tenha discernimento no espírito para perguntar para o pai se é ele que está mandando ou se é o diabo que está chegando. Porque o rei de Sodoma, que representa o diabo, chega antes para Abraão. E ele rejeita. E depois de rejeitar, o que acontece? Vem um rei da cidade de Salém, chamado Melquisedeque. Amém? Salém se tornará Jerusalém. E Melquisedeque serve ao Elohim, ao Deus Altíssimo, ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E quando ele fica sabendo que Abraão voltou vitorioso, Melquisedeque vai ao encontro de Abraão. Com ele também está Ló. Então eles voltam vitoriosos com muitas riquezas, com muitos despojos. E olha o que a Bíblia diz. Vamos lá em Gênesis 14, versículo de número 18. Eu estou indo bem tranquilo aqui, amém, irmãos? Porque nós estamos construindo um edifício de fé sobre um fundamento chamado Jesus. Olha o que diz aqui no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Você vai ler sobre Melquisedeque no Salmo 110. Também você vai ler lá em Hebreus, capítulo de número 11, capítulo de número 10, capítulo de número 7, mais precisamente no capítulo 7, tudo sobre Melquisedeque. Jesus, ele não é da ordem sacerdotal de Arão, ele é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. E Melquisedeque é uma sombra de Cristo, chamado de tipologia. Por exemplo, se projetar a minha sombra aqui no chão, a sombra não sou eu. A sombra não me define. Não dá para definir uma pessoa só olhando pela sombra. Não dá para saber a cor dela, não dá para saber nada dela. É sombra. Mas quando você olha para a pessoa, por exemplo, eu estou olhando agora para o Rude, a sombra dele está no chão. A sombra não define. Mas eu olho para ele e eu consigo ver a definição dele. Quem está comigo, diga amém. Todo o Antigo Testamento é a sombra de Cristo. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Melquisedeque não tem a sua genealogia e não tem a sua morte. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Amém? Depois de uma batalha intensa e vitória de Abrão e Ló, eles encontram Melquisedeque. E Melquisedeque traz o que? Pão e vinho. Melquisedeque está trazendo o símbolo da nova aliança, pão e vinho. Melquisedeque está dando uma representação da ceia do Senhor. Melquisedeque está representando Jesus, aquele que nos traz pão e vinho. E Abraão está representando eu e você, amém, irmão? E Ló está representando o crente derrotado, o incrédulo. Pois quando Abraão vai participar, a Bíblia não diz que Ló participou da ceia. A Bíblia não diz que Ló participou aqui do pão e do vinho trazido por Melquisedeque. Mas a Bíblia diz assim: abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Isso é Melquisedeque falando para Abraão. Por que ele não colocou Ló também no contexto? Porque Ló não está aqui. Ló é o crente incrédulo. Ló é o crente com a mente derrotada.
Ló é o crente com a mente da aliança antiga, do Velho Testamento. Ló é o crente com a mentalidade da lei. Ló é o crente com o véu no rosto, que acha que dízimo é coisa de Malaquias, que acha que dízimo é coisa da lei. E nós lemos lá em Gálatas capítulo 3, que Abraão viveu 430 anos antes da lei. Nós lemos que o dízimo aqui no capítulo 14, versículo 18, é um princípio de quem vive a promessa e a graça de Deus, amém? Quando ele participa do pão e do vinho, quando Melquisedeque abençoa a Abraão, dizendo que o Deus Altíssimo que possui o céu e a terra deu vitória a Abraão, Abraão vai dar uma resposta: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários nas tuas mãos. Melquisedeque falando, e Abraão agora diz assim: e de tudo lhe deu o dízimo. Um irmão lá no curso Maturidade no Espírito diz assim: como que você vai dar o dízimo para quem é rico? Porque Melquisedeque era rico. Mas vamos ver lá, irmãos, no Novo Testamento. É quase que um estudo hoje aqui. Vamos lá, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo de número 7. Pastor, me sinaliza o horário, porque eu estou muito animado. Como eu não preguei agora às 6 horas, então eu estou com bastante conteúdo. Vamos lá. Hebreus capítulo 7. Versículo de número 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamentos de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Veja que o escritor aos Hebreus está falando dos descendentes de Arão, que eram sumos sacerdotes. Só os descendentes de Arão poderiam ser sumo sacerdote e sacerdote. Eram da tribo de Levi. Nem todo levita era sacerdote e sumo sacerdote, só os da família de Arão. Mas Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá. E da tribo de Judá não foi dado sacerdócio. Da tribo de Judá não tem sacerdote. Mas Jesus não é sacerdote da linhagem dos levitas, de Arão. Jesus é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Quem está entendendo, diga amém. E sendo ele da linhagem de Melquisedeque, diz assim: veja como era grande Melquisedeque, que Abraão, pai de todos os israelitas, deu o dízimo a Melquisedeque. E agora aqui nós vamos ver o seguinte, versículo 7. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem o dízimo, porém ali aquele de que se testifica que vive para sempre. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque recebeu o dízimo. Olha só, quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, todos os seus descendentes foram abençoados. Levi nem tinha nascido.
Quem é Levi? Levi é filho de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é filho de Isaac. Quem é Isaac? Isaac é filho de Abraão. Pense comigo, quando você abençoa a obra de Deus, toda a tua descendência é abençoada. Mas agora, nós não dizimamos por um princípio da lei, nós dizimamos por um princípio da graça, do favor imerecido. Então eu não faço as coisas para ser, eu faço as coisas porque sou. Eu não sou pastor hoje por um peso, medo de Deus pesar a mão em mim. Não. Eu não pastorei uma igreja com sofrimento em Curitiba, não. Eu pastorei uma igreja com amor, com gratidão por tudo que Jesus fez por mim na cruz. Eu não faço nada com suor, com sofrimento, porque essa não é a proposta de Jesus para nós. Qual é a proposta de Jesus? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Então não dá para ver um obreiro, um membro, fazendo por força do braço, com medo. Não, faça por amor, por gratidão. Não entregue para ter, entregue porque você já é abençoado. Eu escutei um amém. Aleluia. Então olhe só a diferença do futuro de Abraão e de Ló. Ló vai voltar para Sodoma. E quando ele volta para Sodoma, ele é honrado pelo rei de Sodoma. E ele é colocado como autoridade lá na cidade de Sodoma. Agora ele é um juiz em Sodoma. Ele fica às portas da cidade de Sodoma. E quando ele está ali sendo honrado, ele não foi grato, ele não buscou a Deus, ele não pediu orientação para Deus, dizendo assim: Deus, eu volto para Sodoma ou vou em outra direção? Deus daria a ele uma direção. Mas ele não, ele voltou para Sodoma, porque ele tem uma mentalidade de andar por vista. Posso contar a bênção agora aqui, irmãos? Quando você faz por fé, Deus rompe coisas naturais na tua vida, coisas que são impossíveis. Lá na igreja onde eu sou pastor, nós estamos ensinando isso aqui. Ser um dizimista não é algo da lei. Ser um dizimista não é algo que você deve fazer forçado. Faça por fé, por gratidão. Aí qual é o futuro de Ló? Ló fica lá, os anjos do Senhor descem e vão lá falar com Abraão. Um é o próprio Jesus e os dois são anjos. E um fica conversando com Abraão, dizendo que vai destruir Sodoma. E Abraão fica intercedendo pela cidade de Sodoma. E quem está lá na cidade de Sodoma é Ló, o seu sobrinho. E ali está Abraão falando: Deus, se tiver 50, 45, 40, 35, não é assim? E de repente, quando o anjo do Senhor fica ali, o próprio Jesus fica com Abraão, os outros vão à cidade, encontram onde? Ló na porta da cidade, ele é a autoridade. Repita comigo: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Veja que não é o inferno, é as portas do inferno. É a autoridade que está na porta. São os demônios que não prevalecem contra a igreja. Tem um dizer assim: nós vamos saquear o inferno. Nunca vai acontecer isso. O inferno está revoltado contra nós. Não existe. Inferno é um lugar de tormento e sofrimento. Inferno não tem força contra a igreja. O que tem força contra a igreja é as portas. São as autoridades que estão nas portas do inferno. Entendeu, irmãos? Então aqui Ló, ele está na porta, ele é a autoridade. O anjo chega para tirar ele dali, não consegue tirar ele de imediato, porque o coração dele está em Sodoma. Quando vai saindo, a mulher dele olha para trás e vira uma estátua de sal. Sodoma é na região do Mar Morto. Ela vira uma estátua de sal.
E está agora a Ló sendo arrastado pelo anjo com as 2 filhas. O que acontece? No decorrer do tempo, ele tem filhos com as próprias filhas, e os filhos dele são Amon e Moabe, e não tem parte na herança de Deus. E do outro lado, o que é que vemos? Abraão. Eu vou mudar o teu nome. Vou mudar o teu nome. Diga, irmão, pense assim, ó. A graça me torna grato. Quanto mais eu entender a graça, mais grato eu sou. Quanto mais eu mergulhar na graça, mais amor eu vou desfrutar de Deus, e mais eu vou fazer a obra de Deus tranquilo. Amém? Fazer a obra de Deus com suor é maldição, porque o suor é maldição. Com o suor do teu rosto vai comer. A primeira maldição que Jesus começa a destruir de nós é a maldição trazida, gerada pelo suor. Lá no Getsemane, Jesus está suando grandes gotas de sangue. Ele está desfazendo a maldição do suor. Você não precisa suar para fazer a obra de Deus, porque tudo já está feito. Tetelestai, está consumado. Amém? Eu quero encerrar agora aqui, irmãos, porque Abraão tem o nome mudado. Mudado como? Deus trabalha com a imagem gerada. Se não há imagem gerada, não há como Deus realizar o milagre. Amém? Então, Abraão, sai aí de dentro da tua tenda e conte as estrelas do céu. Não consigo. Assim será a tua descendência. Primeiro ele visualizou um céu, tentou contar, não conseguiu, e Deus disse: assim será a tua descendência. A descendência de Abraão, tanto o filho que teve com Agar, Ismael, quanto Isaque, são frutíferos na terra, são ricos na terra. Tanto os árabes quanto os israelitas são ricos e poderosos, sim ou não? E por que nós, a igreja de Cristo, andamos numa situação de crise? Sendo que a Bíblia diz que nós somos como o crente Abraão. Sendo que a Bíblia diz em Gálatas aqui que nós lemos que somos abençoados com o crente Abraão. Onde está essa parte da bênção? Porque nós não entendemos um princípio simples de gratidão. Ainda entregamos o dízimo por barganha, ainda fazemos a obra com medo de Deus pesar a mão. Olhe para cá, Deus não pesa a mão em ninguém. O juízo de Deus não vai vir sobre a tua casa, porque já veio sobre o corpo de Jesus todo o juízo de Deus. E Jesus suportou ali na cruz para que você não suportasse, para que você não vivesse. Pastor, isso é muito forte. É isso que a Bíblia diz. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ricos espiritualmente. Aí todo mundo aceita. Emocionalmente. Materialmente. Não, irmão, você tem que entender uma coisa: a bênção de Deus não acrescenta dores. Quem é o homem mais rico da cidade de Palmeira? Quem é o homem mais rico da cidade de Palmeira? Cadê você para dizer sou eu, pastor Sandro? Quem é a mulher mais abençoada da cidade de Palmeira? Entenderam a pregação? Acabou, pastor Wagner. Irmão, você é muito amado. Olha aqui a Bíblia, Romanos 8. Romanos 8. Eu amo isso aqui. Eu vou encerrar nesse versículo. Eu estou tipo aquele momento que a pessoa diz a saideira e nunca sai. Romanos 8. Olha o que diz. Eu amo esse texto. Versículo 32. Romanos 8, versículo 32.
Senhor, você é muito amado, irmão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o seu único filho e entregou o seu único filho à morte e morte de cruz, suportando todo o pecado da raça humana, desde Adão até o último homem que existir, o pecado veio sobre o corpo dele, ele sofreu o peso do pecado, e Deus, sabendo disso, entregou Jesus à cruz, e morte terrível de cruz. Como não nos dará com ele, com Jesus, todas as coisas? Ah, meu irmão, lá em Filipenses 4, versículo 19 diz: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Ei, o pastor Wagner leu aqui Isaías 40, as coisas gigantescas que Deus é e faz. Ei, segundo as riquezas de Deus, que são insondáveis, que não subiu a nossa mente, que são inimagináveis por nós, segundo as suas riquezas, como Ele não nos dará todas as coisas? Você tem alguma necessidade? Deus já supriu. Ele suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Se coloque de pé, meu irmão. Você foi suprido em Cristo há mais de 2000 anos atrás. Lá na igreja, pastor Wagner, nós temos um costume assim: alguém chega e diz: ô pastor Sandro, me perdoe. Eu olho para ele e diz: você já foi perdoado há mais de 2000 anos atrás. Você é rico, determinado por Deus há mais de 2000 anos atrás. Aí um menino chegou para mim e disse assim: ei, pastor Sandro, eu descobri uma coisa, é mais do que 2000 anos. Eu falei: como? Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já foi morto por você. Aleluia. Aí sabe o que acontece com a gente, irmão? A gente não entende Deus, nunca vai entender. Mas a linguagem de Deus a gente não entende. Deus não se agrada com choro. Deus não se agrada com mente de derrotado, de falido. Deus só tem uma forma de Deus se agradar. Só uma forma. Sem fé é impossível agradar a Deus. A crise está aqui. E eu digo: eu vou romper em fé. Amém? Amém? Olha só, irmão, Isaac chega na terra dos filisteus, faixa de Gaza hoje, terra dos filisteus. Ele chega lá, e lá na terra de Gerar, ninguém está colhendo nada, seca total. E quando ele chega lá, não tem ninguém colhendo. E ele chega, mas ele é a bênção, porque ele é filho de Abraão. E ele planta, e a Bíblia diz que naquele ano ele colheu 100 por 1. O que é isso, né, pastor Zeno? Só existe uma colheita, os irmãos sabem que só existe uma colheita por ano. Ele colheu 100 em um ano. O que ele colheria em um século, Celso, ele colheu em um ano. 100 por 1. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você está pronto para a abundância de Deus aqui em Palmeira? Porque a oração do Pai Nosso é essa: o pão nosso de cada dia, hoje é domingo. Os 6 pães que eu comeria na semana, me dá hoje. Ele planta e colhe 100 por 1. O que era num século, ele colheu em um ano e gerou muita conversa na cidade dos filisteus. Vai gerar conversa porque você vai prosperar. Eu trabalhei com um irmão que ele vendia farinha de trigo e ele rompeu de um corcel colorido
porta azul, capô laranja, foi para um gol bola, de um gol bola foi para um Scenic, de um Scenic foi para outro carro e rompeu. Vendia 8, 10 milhões por mês de farinha de trigo. E aí os filisteus começaram a dizer: eu sei qual farinha que ele está vendendo. No condomínio que eu moro, um condomínio simples. Mas tem um camarada que ele tem um Camaro e um Porsche. E o Camaro amarelo, ele agora mandou plotar de outra cor, dourado, e agora plotou de outra. E todo mundo fica dizendo assim: não sei não, hein? Você está entendendo, irmão? Não seja crente filisteu invejoso, seja crente Abraão, Isaac, que celebra com a vitória. Nós vamos ver esse estacionamento aqui só com Lamborghini e Porsche. Agora está começando a entender. Nós vamos ver, irmãos, crentes prosperando. E alguém vai perguntar: o que está acontecendo lá na Missão em Vida? Lá nós fazemos porque somos gratos a Deus. Você vai entregar o teu dízimo esse mês com a mentalidade diferente. Você vai ofertar igual na África. Ontem o Celso ministrou uma palavra de oferta lá, e ele passou um vídeo de como que os crentes da África ofertam. Para a direita, para a esquerda, celebrando ao Senhor, porque é o momento de vitória. Esse amém ficou bem baixinho. Vamos orar então, irmãos? Põe a mão sobre o teu coração assim. Eu vou te ensinar uma oração, a mais simples e a mais poderosa. Amém? Você vai orar assim: papai, obrigado porque hoje eu entendi o quanto eu sou amado. Você vai dizer assim: papai, se o Senhor não poupou o seu único filho e me entregou por amor a mim, como não me dará com Jesus todas as coisas? Papai, me ajuda a receber revelação deste amor tão poderoso. Papai, me ajuda a entender esse período, essa dispensação, essa pessoa preciosa chamada a graça de Deus que se manifestou entre os homens, que é Jesus. Papai, eu quero conhecer a tua graça. Eu quero viver a vida e vida em abundância que o Senhor mesmo disse em sua palavra. Vai falando com o Pai. Se você ora em outras línguas, ore em outras línguas agora. Se você tem um coração pronto, comece agora a revelar o seu coração de gratidão ao Pai. Pai, eu oro com os meus irmãos agora. E nessa oração, papai, eu peço que venha sobre nós o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Eu peço, Pai, que seja tirado de nós todo o legalismo, que todo princípio, conceito, ensino errado a respeito de dízimos e ofertas sejam arrancados. Que todo princípio, conceito, ensino errado de que nós não nascemos para vencer, que nós não nascemos para romper dificuldades, seja agora arrancado. Pai, eu peço que na mente e na vida dos meus irmãos possam agora ser estabelecido a realidade e a identidade neles seja afirmada pelo Senhor, que eles são filhos amados. Que essa mentalidade de escravo seja tirada, que essa mentalidade de servo seja arrancada, e coloque em nós a mentalidade de filho, de príncipes, de princesas, de reis e sacerdotes. Pai, muda a nossa mentalidade, muda o nosso entendimento a respeito das coisas que o Senhor tem dado para nós, porque em Cristo nós temos todas as coisas. Em Cristo as bênçãos correm até nós. Em Cristo as bênçãos nos alcançam e não nós alcançamos ela. Pai, que essa seja uma semana que os meus irmãos em Palmeira, onde alguém estiver assistindo essa live, que essa seja a melhor semana da vida dele. Que ele possa comer os 6 pães em um dia, a abundância. Que ele possa lançar o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achar e repartir com 7 até com 8. Pai, há uma bênção de provisão abundante sobre esse lugar. E se você acredita, aplauda o Senhor Jesus aí bem forte.
Dá para fazer melhor aí ou não, irmão? Ei, dá para misturar com glória a Deus, aleluia. Dá para dizer assim, ó, eu sou filho amado, o Pai me ama. Grita aí depois, atrás dessa máscara, e diz assim: essa vai ser a melhor semana da minha vida. Esta semana Deus vai romper os céus e a terra. Não há mais céu de bronze sobre nós, amém, irmãos? Como eu lá em Curitiba digo e ensino, não é Deus te abençoe, é continue abençoado. Amém, pastor Wagner, obrigado. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Posso tirar a máscara, pastor? Glória a Deus. Essa máscara incomoda, né? Eu estava ali no cantinho ali, adorando no início do culto, e o pastor Wagner chegou ali no meu ouvido e falou: Celso, leva a palavra de dízimo e oferta. Eu falei: amém. E o pastor Sandro sabe que no início, quando eu cheguei na Somos um dia eu cheguei para o pastor Sandro e falei assim: pastor Sandro, eu não gosto desse negócio de palavra de dízimo e de oferta, me tira dessa. Por quê? Porque por muito tempo a gente vê na televisão esse falso e maldito evangelho da prosperidade, da ganância, esse evangelho demoníaco da falsa prosperidade, da barganha com Deus. E aprendemos algo totalmente diferente. E quando o pastor Wagner me falou para mim trazer essa palavra, e o pastor Sandro pregando, e eu falei: Senhor, que passagem que eu uso? Que não seja Malaquias e que não seja 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. E logo o pastor Sandro leu a última passagem, que é Romanos 8, 32. E eu gostaria de ler para vocês essa passagem e trazer aqui para vocês essa noite de uma maneira diferente, uma nova visão sobre dízimo, sobre ofertas. E como o pastor Sandro leu a passagem, diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Essa passagem fala de um Deus amoroso, o nosso Pai Celeste, que entregou o seu próprio Filho por mim, por você, para que tivéssemos acesso a todas as coisas, tanto espirituais quanto materiais. Então, como o pastor Sandro falou, você já é abençoado, você já tem todas as coisas. E temos um Pai celestial, um Pai amoroso, um Pai imenso que entregou o seu Filho por nós. Mas alguns aqui também têm, ou já tiveram, um pai ou uma mãe terrenos, humanos, assim como eu tenho hoje meu pai e minha mãe. E esses dias eu estava em casa e antes do almoço, o meu pai, ele é doente, ele é enfermo, ele é bem de idade. E eu estava pensando o seguinte: o meu pai fez tanto por mim. Meu pai foi um homem falho, teve as falhas dele, mas ele fez tanto por mim. E embora ele errando, eu devo ser grato pela vida do meu pai. Eu tenho que ter gratidão pela vida do meu pai. E a minha mãe tem muitas dificuldades, às vezes, para cuidar dele, trabalhar fora. E eu falei: esse é um dia que eu vou passar com meu pai. Eu peguei o carro, fui até a casa da minha mãe, falei: pai, vamos passear. E ele ficou meio assim, meio assustado. Ele tem Alzheimer, já está no estágio um pouco mais avançado. E eu arrumei umas roupas dele, coloquei no carro, levei ele até minha casa, para ver o que a minha mãe passava um pouco. Dei um banho no meu pai. Falei: ô pai, vamos tomar um banho, fica cheiroso. Ajudei meu pai a tomar um banho, dei um banho nele. Peguei o desodorante e falei: ô pai, vamos passar para você ficar bem cheiroso, pro jeito de passear. Daí meu pai passou o desodorante. Aí levei ele para almoçar. Depois eu falei: pai, vamos chupar o sorvete? Meu pai falou: vamos. Levei ele para chupar o sorvete. Depois voltei, assisti um futebol com ele ainda, ele ficou bem feliz.
E o que me veio à mente, a hora que eu estava sentado ali, o pastor me pediu para que eu trouxesse a palavra de dízimo e oferta. Apenas gratidão, porque eu tive meu pai aqui nessa terra, eu tenho meu pai, que muitas vezes ele foi falho comigo. Muitas vezes ele deixou de me dar carinho, mas muitas coisas boas meu pai plantou na minha vida, para que hoje eu sou quem eu sou, fosse quem eu sou, essa pessoa que eu sou. E se eu tenho essa gratidão pelo meu pai, um pai terreno, quanto mais uma gratidão a um pai tão amoroso, celestial, que entregou o seu filho para que eu tivesse todas as coisas. Nós temos todas as coisas aqui, porque um dia o Senhor, o nosso Pai, como disse o pastor Sandro, o meu Pai celestial entregou o seu filho para que eu tivesse todas as coisas, tanto espirituais quanto materiais. Então que você dê o dízimo e a sua oferta não querendo receber algo do Pai, mas apenas por gratidão. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Resumindo, quem ama entrega, quem ama dá. Amém, irmãos? Que vocês possam trazer o teu dízimo, a sua oferta, com amor, com gratidão. Amém? Pai, nesta noite queremos agradecer, ó Deus, pela vida de cada irmão que está entregando o seu dízimo, a sua oferta, como um ato de gratidão, um ato de amor, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua provisão, por entregar o seu filho naquela cruz por mim, para que eu e meus irmãos aqui que estão, Pai, tenham o direito de todas as coisas, tanto celestiais quanto materiais, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vou adorar a Deus com palmas.
glória.